Boa noite, que Deus possa estar presente entre nós. Queremos cumprimentar também aqueles que estão ouvindo à distância, que Deus possa nos abençoar. Antes de iniciar, eu quero agradecer a esta igreja, a liderança, pelo acolhimento ao meu filho Cleverson, desde a sua juventude, depois a sua namorada, hoje a sua esposa e suas filhas. Muito obrigado pelo acolhimento e ele sempre tem adorado junto com vocês. E eu tenho orado por esta igreja, que Deus possa abençoá-los. E o Cleverson me mandou a mensagem hoje, me dando o privilégio de participar a mensagem com vocês. Mas eu errei. Ele disse que era para falar sobre o livro de Esdras e eu não sei porquê peguei o livro de Neemias. Mas eu quero dizer a vocês que é quase um mesmo compêndio. É uma sequência. Poderia explicar sobre as 70 semanas e os 2.300 anos, mas Neemias foi um homem de oração. E hoje é uma quarta-feira, um culto dedicado mais à oração. Então eu acho que é por isso que eu errei. Mas vamos estudar então um pouquinho o livro de Neemias. Abram a Bíblia em Neemias, no primeiro capítulo. As palavras de Neemias, filho de Acasias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Verso 2. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. E então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. E quando Neemias ouviu isto, o que aconteceu? O verso 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, o livro de Neemias foram escritos, um dos primeiros escritos para os nossos dias. Porque Esdras vem trazendo a vinda do Messias. E Neemias vem trazendo, então, a reconstrução do templo. A primeira leva que voltou de Babilônia para Jerusalém foi conduzido por Zorobabel. E a segunda por Esdras. E agora, então, a terceira turma veio com Neemias. Neemias recebeu uma missão de Deus. Ele era copeiro do rei. E como copeiro, ele tinha um contato íntimo com o rei. Podemos imaginar que toda refeição ele estava presente. Ele trabalhava junto ao rei. Então ele tinha esse contato com o rei. E a hora que ele recebeu essa mensagem, durante 4 meses, ele esteve orando, jejuando e pedindo a Deus que o ajudasse. E Deus o chamou. Mas ele sabia que a tarefa era muito difícil, muito árdua. Mas ele não disse não. Ele aceitou o chamado de Deus. E quando ele aceitou o chamado de Deus, ele então assumiu a responsabilidade. E ele agora então, durante esses 4 meses orando e jejuando, uma certa ocasião, em um dia, o rei percebeu que ele estava triste e disse a ele que era uma tristeza de coração. E ele agora então disse ao rei: olha,
A minha cidade está devastada. A sepultura dos meus pais estão abandonada. Naquela época, cuidar da sepultura dos antepassados era coisa muito importante. E para Neemias, então ele transferiu isso ao rei. E o rei logo respondeu: quanto tempo você precisa? Então ele já estava decidido a permitir que Neemias fosse. Neemias não teve, eu acredito que não foi só um encontro, não foi só nessa palavra, nesse encontro. A rainha estava presente. E o fato da rainha estar presente é porque ele tinha um contato com a família. E as mulheres naquela época tinham muita influência, especialmente com os governantes. E aqui o rei, a rainha presente, e eles decidiram que Neemias fosse então para reconstruir os muros da cidade. O templo já tinha sido reconstruído pelas duas equipes que vieram antes. Agora então ele tinha a responsabilidade de reconstruir, de restaurar os muros. E ele seguiu. Mas Deus proveu também os meios, porque ele disse ao rei que precisava de dinheiro, precisava de madeira, e precisava de uma carta, de uma apresentação, para que os outros governantes não viessem impedir. E eles vieram, mas a missão era divina. Foi Deus que determinou a Neemias para fazer esse trabalho. E agora então Neemias, chegando à cidade, aproximadamente no ano 455, 454 antes de Cristo, e ali ele começou o trabalho. Mas antes de começar, ele ficou 3 dias em reserva, descansando. À noite, ele pegou seus amigos e foi visitar a cidade. Caminhou pelos muros e ali ele determinou o que precisava fazer. Até aquele momento, inclusive os que estavam com ele não sabiam da sua missão. Não sabia o que ele viera a fazer. E agora então, quando eles souberam, porque Neemias transmitiu a eles, e disse que a missão que ele tinha era mandada por Deus. Eles aceitaram. Aceitaram porque Neemias foi muito inteligente. E ele disse que eles estavam vivendo em opróbrio, estavam vivendo em miséria, estavam vivendo como abandonados. E isso era uma vergonha para Israel. Um povo que era muito próspero e grande na terra, porque estavam com Deus. Abandonaram o Messias, abandonaram a Deus, o Jeová, e agora então foram cativos para a Babilônia. Nabucodonosor, no ano 605 antes de Cristo, deu a primeira investida para retirar o povo de Israel de Jerusalém. E agora então que o povo estava todo esparramado, Neemias disse o seguinte: olha, as promessas de Deus é que se distanciasse, esparramaria o povo por todas as nações. E isto foi feito. E agora então, Neemias, conversando com o povo, disse: chegou a hora de nós restaurarmos e trazer o povo novamente. E ali eles começaram o trabalho. Começou então aquelas investida dos vizinhos, porque não queria que Israel novamente se tornasse uma grande nação. Eles queriam que Israel fosse desterrado, exterminado da terra. E agora então os trabalhadores começaram a edificar, a construir, a restaurar, melhor dito, os muros de Jerusalém. Nessa restauração, o povo também começou a ser ensinado. E aqueles que estavam distante de Deus começaram então a retornar para Deus. Aqui nós encontramos no livro de Neemias
no capítulo 4, a defesa contra os adversários. E aqui então os adversários vieram, e mesmo de dentro de Israel, surgiram alguns que não concordavam com o que Neemias estava fazendo. E agora então Neemias teve que combater contra os inimigos de fora e contra aqueles que estavam dentro, também desejando que não reconstruísse os muros. E agora encontramos no capítulo 7, Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Ele colocou guardas para que cuidasse, para que os inimigos não entrassem. E os inimigos, no capítulo 6, diz que os inimigos conspiram para intimidar Neemias, para que não continue a obra. Mas Neemias continuou, porque ele era um homem fiel àquilo que Deus determinara. Meus queridos, eu quero dizer que muitas vezes esperamos a resposta de Deus imediata. E Neemias orou durante 4 meses para começar a sua empreitada. Às vezes nós oramos e queremos que Deus responda imediatamente. Neemias, a hora que conversou com o rei, Deus, através do Espírito Santo, já tinha trabalhado no coração do rei, para que ele pudesse aceitar que Neemias saísse e fosse então ser o governador de Jerusalém. E agora então, nessa conversa que ele teve, ele foi muito claro e o rei entendeu. E agora então, quando ele chega lá, ele explica para os judeus que reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, que quer dizer Sherpa, e Sherpa significa chacota, escárnio, insulto, desprezo. No Antigo Testamento, com frequência, Sherpa é traduzido com desgraça, reprovação no sentido de vergonha. Então o povo de Israel estava envergonhado pelo que estavam vivendo. E agora então, depois que Neemias começa a reconstruir, todo o povo começa a se voltar para Deus. Neemias foi um líder muito forte. E agora vamos ver a oração de Elias. Ele, quando orou, primeira coisa, vamos para o capítulo 1 novamente, Neemias 1, verso 5, que nós não lemos no início. Na sua súplica, ele começou da seguinte maneira: e disse: ah, Senhor Deus, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença dia e noite. Note que ele orava constantemente, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço a confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Note que a primeira coisa que ele faz é enaltecer a Deus. Depois, então, dizer a diferença em Deus Santo e Israel pecador. Essa deve ser a nossa atitude também. Ao orarmos, devemos engrandecer a Deus, reconhecer a nossa atitude como pecador. Depois, então, a confissão dos pecados. No verso 6 e 7, no verso 7 ele deixa bem claro: temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. E agora ele começa a pensar: lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá
os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Note que aqui agora ele faz Deus, não que Deus tivesse esquecido, mas ele traz a lembrança aos seres humanos que Deus não falha nas suas promessas. A solidificação de o Senhor se lembrasse das suas promessas. E agora ele a reafirmação de que Deus havia resgatado o seu povo. E agora ele faz nova súplica no verso 11. Leiamos o verso 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Meus queridos, Elias, ao chegar em Jerusalém, ele faz uma nova súplica. Então de noite me levantei, e uns poucos homens comigo, e começou a caminhar em volta de Jerusalém. Lembra-te, Deus sempre lembra de nós. Deus nunca nos desampara. Ele está sempre a nos ouvir. Assim como ele ouviu Neemias, ele vai ouvir você e a mim. Não faz muito tempo, há cerca de uns 6 anos, eu estava morando em Sinop. E meu genro tinha uma propriedade em Porto dos Gaúchos. E da propriedade não tinha sinal de celular. Numa sexta-feira nós fomos à cidade de Porto dos Gaúchos e tinha uma chamada no telefone. Era um número desconhecido. Mas eu notei que era o prefixo do estado de São Paulo. Retornei. Era o meu sobrinho. E ele disse mais ou menos o seguinte: tio, o meu pai está no hospital. Os médicos não deram nenhuma esperança mais para ele. Eu estava em frente a um banco, do outro lado é um hospital. Eu passei a rua e comecei a conversar com Deus. Eu disse mais ou menos o seguinte: Pai querido, se o João não está ainda com o nome no livro da vida, dê mais uma oportunidade para ele. Faça, Senhor, o que for preciso, mas não deixe ele perecer. Na outra semana, quando eu voltei, eu liguei novamente para meu sobrinho, e ele disse: tio, eu não sei o que aconteceu. Meu pai melhorou e já está em casa. Dali uns 6 meses eu já tinha mudado para cá. Eu recebi uma outra ligação do sobrinho dizendo: meu pai está no hospital. 2 dias depois ele me ligou: meu pai faleceu. Eu fui à Garça, que ele morava lá, na hora do funeral. Eu estava com a Bíblia. Antes de abri-la para ler alguns versos, a minha sobrinha, filha dele mais velha, que é enfermeira e mora em Rondonópolis, tinha ido à Garça uns dias antes para acompanhar o pai. E antes de eu abrir a Bíblia, ela disse: tio, eu posso falar alguma coisa? Eu falei: sim. Ela disse: olha, eu levantei numa manhã dessa e perguntei ao papai: está tudo bem? Eu disse: sim. Aí ele perguntou: existe na Bíblia? Ele era um adventista, irmãos, mas de pouca leitura. Ele nunca frequentou uma escola. E ele ia à igreja, tinha dificuldade em reconhecer Jesus como Deus, tinha dificuldade em devolver o dízimo. E a minha sobrinha disse o seguinte, que ele perguntou: existe na Bíblia São João 14, 1-3? Ela falou: existe, pai. Abra para mim, leia. E ela leu. Vocês conhecem: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, virei outra vez
e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. E ele pediu para ler outra vez, ler de novo. Aí a minha sobrinha perguntou: papai, mas por que o senhor está pedindo? É que nessa noite veio um homem aqui no meu quarto, muito bonito, com uma roupa transparente, resplandecente, que eu não consegui olhar nos seus olhos. Eu não consegui vê-lo direito, porque brilhava muito. E ele me disse várias coisas, inclusive disse que Jesus é Deus, e que eu deveria entregar o meu coração totalmente a Deus. Aí minha sobrinha perguntou: e o senhor já entregou o coração para Deus? Eu disse: sim, filha. E ele disse mais: ajude a pregar o evangelho com sustento. Pega o talão de cheque, está aí na gaveta, preencha de X. E ele assinou e disse: entrega na igreja, é o dízimo. Poucos dias depois ele faleceu. Eu tenho certeza que o nome dele está no livro dos céus. Neemias também era um homem de oração. Deus o chamou. Ele sabia que tinha que comprar materiais, porque Deus, quando chama, Deus paga a conta. Deus chamou Neemias e deu o material. Deus chamou Neemias e ele construiu. E ele fez o que Deus pediu. Hoje, Deus está pedindo alguma coisa para nós. Nós oramos aqui por algumas pessoas. Continue orando. Ore pelos seus filhos, pelos seus netos. Ore pelo trabalho da igreja. Ore por aqueles que estão sofrendo na guerra. São os últimos avisos de Deus. Deus está dizendo: eu estou voltando. Nós precisamos estar preparados. Nesse momento, nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que abençoe a cada lar, a cada família. Depois, então, teremos o hino final. E faremos mais uma oração no final. Grandioso e querido Pai, te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Te agradecemos pelo exemplo de Neemias, porque tu tens respondido às orações dos teus filhos, e nós percebemos isto. Agora, Senhor, atenda o pedido de cada pessoa que está em seu lar, que está aqui na igreja. Cada um que tem um pensamento, um pedido secreto no seu coração, atenda-o segundo a tua vontade, pois estamos orando em nome de Jesus. Amém. Graças damos, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Abençoa a cada lar aqui representado, a cada um dos teus filhos, guarda-nos para o teu reino, conduza-nos em tua paz, oramos em nome de Jesus. Amém.